com certeza eu quero ter pelo menos uns 3 filhos aí, glória a Deus, né? E algo muito interessante, entrando na outra parte, que eu estava discutindo com algumas pessoas, irmãos até. Culturalmente, Satanás ele está bombardeando, por meio da nossa cultura, demonizando o projeto de Deus, que é a família, né? E estimulando muitas, às vezes, um certo egocentrismo assim, da gente, né? Eu vou buscar primeiro as minhas realizações ou projetos e, por último, eu busco ter filho. Não que a gente não tenha que ter uma responsabilidade, buscar fazer tudo de uma forma que a gente tenha uma estrutura para poder ter filho, mas, por outro lado, a procriação, ou seja, ter filhos, é um mandamento, não é uma opção minha de não ter. Porque Gênesis 1:28 diz que Deus abençoou a sexualidade, o ato sexual é uma bênção, é para ser vivido dentro do casamento. Só que na seguinte palavra vem a multiplicação. E a multiplicação, ela é um mandamento, não é uma opção, né? Então, por meio da cultura, Satanás tem demonizado muito. Não, ter filho é problema. Não, ter filho você não vai conquistar as coisas que você quer, né? E tem muitas pessoas que acabam retardando, digamos assim, a questão do ter filhos, né? E às vezes nem tendo filhos. Então eu vejo que muitos acabam caindo nessa questão cultural, como se Deus não fosse capaz de te abençoar mesmo você tendo filhos. Então é uma falta de confiança diante de Deus. Porque, por exemplo, os muçulmanos, eles estão focados em multiplicar, diferente de nós cristãos, por exemplo. Então eu vejo como uma questão cultural, de muitas pessoas acabam tendo medo de ser pais ou de achar que não são capazes, né? Entra um pouco do egocentrismo, né? De realmente buscar os seus interesses. Muitas pessoas, às vezes, colocando toda essa satisfação de carinho em pets, por exemplo. Amo cachorro, adoro cachorro. Mas o cachorro ele não pode tomar o lugar, né? E a dedicação que você poderia dar para alguém que fosse seu filho, né? Embora que ter filhos, alguns pais passam por alguns tipos de luta, né? Isso é real. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ter medo e não querer ter filhos por experiência de algumas outras pessoas que tiveram filhos e tiveram problema com o seu filho. Alguns têm problemas e outros têm bênçãos, né? A gente vê muitos filhos aí de irmãos que foram uma bênção, estudaram, tiveram uma vida muito abençoada.